102º dia. Josué 11. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Azor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aquisaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galileia e aos da planície e do litoral perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e aos heveus, que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quanto são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim, Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom, e o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado. Aleijou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos os reinos. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos, conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades. Mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região do sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares, nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas, em Hebron, Debir, Anabe e toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel, somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdod. Como
o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e a deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo, e assim a guerra acabou. Josué 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do Rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale do Arnon, subindo o vale do Jordão até o Monte Herbom. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, à beira do vale do Arnon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Jesibote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do Monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Eles moravam em Astote e Edrei. Do reino dele fazia parte o Monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do Rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tapuá, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Siron, Meron, Aquizaf, Taanaque, Megido, Quedes, Joquineão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirza, ao todo 31 reis. João 18. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então, Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estavam com eles. Quando Jesus disse "sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", tornaram a responder. Jesus disse: "Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixam que estes outros vão embora."
Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí, Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morressem apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus, junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele, junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: você não é um daqueles seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então, o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido nenhum crime? Pilatos disse: levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o reino não é deste mundo. Então, você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não! Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que Barrabás era um criminoso.